Pedro Auar. Esse é fácil, mas é difícil também. Mais ou menos. Entendeu? Mais ou E menos. que ao contrário se pronuncia o quê? Raua. E o que isso significa? Absolutamente nada, porque na verdade o nome dele é Pedro Auar mesmo. Doutor Pedro Auar. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao púlpito. É uma honra. Do Doutor Vê esse podcast. Onde recebeu uma pessoa da sua estirpe aqui nessa bancada? Quem dera. Conta pra gente o que você trouxe hoje aqui. Doutor. With your best shot. Yes. Doutor, o negócio é o seguinte. Hoje eu trouxe para falar sobre o exame de ordem. Exame de ordem que nossa doutora aqui também prestou. Apurada. Não sei quantas vezes ela fez. Tem gente que faz. Vezes, foi horrível. Tem gente que faz mais de 10 vezes, não é verdade? Tem uma que fez 10 vezes e tem aquela Márcia Sensitiva, né? Que já deu até um podcast falando aquele exame de ordem, que é absurdo. Tem gente que faz 20 vezes aquilo nem com sal grosso. Isso porque vocês já fizeram o teste de passar motocicleta no Detran. Também, Detran, é absurdo. Tudo a mesma coisa. Coisa de circo. Olha só, eu não queria falar isso aqui não, mas muita gente fala que é caça-níquel e é um absurdo. Né? Não acredito. Mas é verdade, olha só. A OAB? Não é possível. Fala isso, não é possível. A OAB é a única que me pega. Mas é a caixa preta da OAB, né? Que todo mundo fala. Né? Mas o que acontece, doutor? Realmente é uma situação, assim, muito delicada. Por quê? São 3 edições de exame de ordem por ano. Cada edição, 2 provas. Tá? Se o candidato ele é reprovado no certame, ele tem que pagar para fazer novamente. Se ele é reprovado na primeira fase, porque são 2 fases, né? Primeira, que são 80 questões que o candidato tem que fazer, e a segunda, que é uma prova discursiva com 4 questões discursivas. Ainda bem que eu sou dentista. Mas o pessoal da saúde tá brigando para ter um exame também, porque estão precisando. Ainda tô formado, ainda bem. Graças a Deus, estou garantida. Aí, ela tem direito adquirido, pelo menos por 5 anos. Mas aqui no Brasil, as regras do jogo, né, não são sempre muito claras, eles mudam durante a partida. No mínimo um psicotécnico de 5 em 5 vai fluir para poder gerar um caixa. Exatamente, pois é, tem que ter, né? Então o que a gente vê é realmente uma indústria de exame de ordem. Semana passada eu estava na Record em Brasília, dei uma entrevista falando sobre os exames de ordem e o último exame de ordem que o resultado saiu ontem, o resultado definitivo do 38º. Olha só quantos já tiveram. Isso só pela FGV. Só pela FGV. E é sempre eles, cara. É sempre a Fundação Getúlio Vargas com dispensa de licitação, e a gente sabe que teve busca e apreensão lá esse ano, lá no escritório lá do pessoal relacionado à Fundação Getúlio Vargas. Então é um tema polêmico que eu trouxe para cá, porque eu acho que a gente precisa dar visibilidade ao que vem ocorrendo com a nossa advocacia brasileira. Eu gosto assim, quando o cara vem com questão de ordem. Não. Aqui eu não tô ouvindo papo de comadre, isso, não. Aqui não tem... Aqui bateu, levou, irmão. E é muito caro, porque, doutor, o que acontece? O candidato que é prejudicado injustamente no exame de ordem, tá? Ele não paga só a taxa do exame de ordem, que por si só é caro. São R$300, R$295. Se o cara reprovou na primeira fase, tem que pagar de novo. Na segunda fase tem a repescagem, mas o cara também tem que pagar pelo menos metade. Então fica pagando. Né? E são 6 exames de ordem. 3 edições, cada uma com 2. São 6 exames de ordem por ano. E o cara que reprova tem que ficar fazendo. E o que acontece? A gente não sabe qual é a destinação desse dinheiro. Para o exame de ordem não é, porque o exame de ordem sempre vem abarrotado. O cara, de erros. O cara, ele investe, não é só esse dinheiro. Ele investe também em cursinho preparatório. Investe em faculdade, 5 longos anos para prestar a faculdade. Ele investe em material atualizado. Ele investe na própria prova, que é cara, para chegar na hora da prova, doutor, e ter aquele mesmo problema que a gente falou dos concursos públicos aqui do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, questões fora do edital, questões erradas, uma correção pífia, uma correção mequetrefe, mal feita. A doutora sabe disso, que ela foi reprovada uma vez? Uma vez. E como é que foi essa experiência? Não, eu tirei 39, né? Por uma questão não passei, né? Geralmente tem sempre uma anulada, naquele vez não teve, tudo bem. Mas o que ele tá falando, eu me lembro, por exemplo, na vez que eu passei, né? A segunda prova de direito que a gente faz, que é discursiva, aquela correção é inacreditável. Aquilo dali é muito errado, porque você tá lá tudo direitinho, mas eles tiram 1 ponto, 2 pontos de coisa que não existe. De que não tem no que tirar. Eles tiram porque é padrão. Mas aí você passa, você não vai ficar recorrendo de pontinhos bestas. Mas ainda assim diminui a tua nota. Mas se você não passa... Exatamente. E de qual pessoa tem que pagar. Como é que você vai
Como é que você vai corrigir para passar na próxima quando você não passa? Se você pode fazer de novo, é um sinal de que eles te querem. É claro. Como é que você vai corrigir? Lavanderia. Como é que você vai corrigir esse teu erro para a próxima prova se eles não te explicarem em que você errou? Não explicam. A regra tem que ser clara, irmão. O erro foi de sintaxe? Foi de quê? É que você não gostou? Aí você tem que, por exemplo, o caso Deus. da pessoa que reprova a segunda fase, né, doutor? Você pode recorrer e aí no recurso você consegue a pontuação. Então, peraí, tem alguma coisa errada, né? E se mudar essa regra aí, vai vir uma sustentação oral, a terceira fase da OAB, vai ter que fazer uma sustentação tem que ter oral. a lavanderia, a indústria. Isso aí vai te reprovar a sustentação oral porque não gostei do seu tom de voz. Vai ter que fazer o clube da fala. É seríssimo. Realmente a gente está falando aqui de um negócio seríssimo. O exame de ordem, ele arrecada milhões. Só fazer a conta. No último exame de ordem foram mais de 100 mil inscritos, pagando quase R$300 de taxa. Faz a conta, bota os zeros aí. São milhões. Sendo que você tem 3 edições de exame de ordem por ano, são milhões. E assim, qual é a destinação desse dinheiro? Porque a OAB, ela não... Em que pese seja autarquia, né? Autarquia sui generis... Adoro quando adoro quando o advogado fala em que pese. Em que pese. Porque é verdade, embora, né, em que pese seja uma autarquia, fato é que ela não sofre controle externo pelo Tribunal de Contas. Então a gente não sabe para onde que vai esse dinheiro. Para o exame de ordem não vai, porque o exame de ordem é de péssima qualidade. É de péssima qualidade. É um exame que é feito para reprovar. Eu tenho clientes que eu atendo no meu escritório, catadores... Teve uma que era catadora de latinha, lá de Minas Gerais, que me procurou, a gente fez pro bono para ela, para ajudar, e a prova dela estava idêntica ao espelho, idêntica. Isso que eu falo. Porque eles têm um espelho. Ele tem um espelho. Que você tem que adivinhar. Porque, na verdade, é o seguinte, você vai fazer uma peça, vamos dizer o seguinte, você tem que fazer ali uma ação de cobrança. Uma peça, um mandado de segurança. E aí eles te dão, você faz às cegas. Você não sabe o que eles vão cobrar, o que vai... Depois eles te dão um espelho e falam, não, olha, eu pontuei essa tese vale tanto, essa tese vale tanto, essa tese vale tanto. Só que o advogado, no seu munus privado, ou seja, na sua atuação de profissional liberal, ele tem a sua autonomia, a sua independência de trazer argumentos, doutor, que lhe apetecem. E argumentos, inclusive, que muitas das vezes são até melhores do que aquele do espelho, como é o caso dessa catadora de latinha que a gente ajudou. E ela não foi pontuada porque ela não adivinhou qual era o argumento que seria correto. Então são coisas assim absurdas. E eu venho brigando muito, doutor. Claro, a gente discute a constitucionalidade do exame de ordem, etc. Isso é até um papo aí pra gente ter mais pra frente. Mas assim, se quer fazer o exame de ordem, faça bem feito. Faça organizado, um exame com lisura, com probidade, e não esse exame que está aí, esse exame é arcaico. Hoje em dia, com o ChatGPT, você exigir do candidato que ele seja um advogado robótico, que tenha que adivinhar, né, o que vai cair na prova, isso aí são poucas vozes. O senhor não sabe como eu estou me expondo aqui. Se o ChatGPT fizesse a prova... Ele não acertava, porque é aleatório. É aleatório. É o cara que vai... Vamos botar o ChatGPT? Boa ideia. Bora. Pegar a prova e botar pra testar o ChatGPT, ver se ele vai conseguir. Pra ele Depois fazer. a gente pega o espelho que a gente já tem das questões anteriores. Não vai fazer. Sabe por que não vai fazer, doutor? Porque ele tem que fazer, ele tem que adivinhar, e o ChatGPT não tem como adivinhar, nem tampouco nós. Né? Adivinhar o que vai ser cobrado, o que vai ser pontuado. Gente, isso não existe. Uma coisa é você pontuar certas coisas na segunda fase, como, por exemplo, o endereçamento. Coisas que toda peça tem, sabe? O cabeçalho, o endereçamento, a qualificação, o fechamento, os pedidos. Agora, você pontuar a tese... Gente, isso é um absurdo, porque a tese está dentro, está albergada sob o manto, sob o palio da discricionariedade do advogado enquanto profissional liberal. Então é inaceitável que se faça dessa forma. E aí você tem a situação de candidatos que são reprovados injustamente, recorrem administrativamente. Ontem, inclusive, saiu o resultado definitivo dos recursos do 38º exame de ordem. Já estamos no 38º e já vai ter o 39º agora, em novembro. Então você vê como é que o negócio, a máquina tem que girar. E aí o candidato reprovado vai ter que fazer novamente, porque poucos recursos foram aceitos. A gente analisou mais de 500 provas. Né? Muitos candidatos conseguiram, mas a grande maioria que tinha pontuação não teve. E aí o cara tem que fazer o quê? Tem que judicializar. E aí ele judicializa
E aí o judiciário tem que fazer o papel da banca, tem que corrigir a prova. E corrigiu, como nós temos aqui o doutor Rodrigo, que está aqui atrás. Ele foi um candidato prejudicado no exame de ordem, foi reprovado, não corrigiram a prova dele, nós ingressamos com mandado de segurança aqui do escritório e conseguimos, hoje ele é advogado de sucesso, carreira na mão, estaria excluído por conta desse exame mequetrefe, que é o exame de ordem. Doutor, eu só não te cortei, nosso tempo acabou, mas só não te cortei porque é disso que eu tô falando. Eu tô guardando uma... Esse é o cara. Eu tô guardando pra parafrasear um camarada da televisão aqui. Eu tava guardando pra esse momento, hoje eu vou ter que fazer. Isso é uma vergonha.